Rigor Mortis é um filme de terror com algumas pitadas de ação de Hong Kong, lançado em 2013 e que consegue ser diferentão, tá? Ele consegue construir um universo cheio de elementos reais, psicológicos, mas principalmente sobrenaturais. E ele faz isso tudo com uma balança interessante, criando visualmente momentos impactantes, momentos estranhos e sem deixar de ser muito brutal também. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? I'll perform the ceremony and burn it. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre Rigor Mortis, um terror de 2013 que não é apenas terror, ele também tem elementos bem dramáticos, eu diria, e também tem uma açãozinha ali caprichada, tá? Bem dirigida, bem coreografada, estabelecida. Um filme que eu já ouvia falar há muito tempo e tava na minha lista de espera, e eu depois de assistir falei, rapaz, por que eu não assisti esse filme antes, tá? Ele me surpreendeu e ele consegue entregar na grande maioria do tempo uma experiência criativa, ousada e, por que não, corajosa, tá? No filme a gente segue Siu Ho. Siu Ho é um ator que trabalha ali como ator há 16 anos e tal, e o cara tá completamente depressivo, sabe? Ele tá ali chegando em um conjunto habitacional, um prédio. É um prédio que até parece abandonado mesmo, negligenciado ali, sabe? Mas tem pessoas morando, pessoas de classe baixa, né? E aquele lugar escuro e tal. De início uma narração em off, né? Do Siu Ho falando ali um pouco da vida dele, de como a vida é difícil e coisas muito fortes ali na trajetória daquele cara acabaram levando ele para aquela decadência. Na primeira cena de Rigor Mortis, a gente vê esse personagem no chão, deitado, todo machucado, sangrando, no chão daquele prédio, né? E aí o filme ele volta um pouco, mostrando ele chegando lá, e aí sendo recebido pelo porteiro lá, né? O segurança, digamos assim, chamado Tio Yun, né? E o Tio Yun, ele vai mostrando pra ele, né, e tal, e aquela coisa tudo jogada, até o Siu Ho chegar no apartamento onde ele vai ficar. Um apartamento completamente ali também abandonado, sujo, sombrio. E eu gosto muito porque a estética desse filme, a ambientação desse filme, como a direção compõe, mostra, né, esses elementos, traz muito da melancolia dos personagens, da vida difícil que eles têm, das tragédias do passado e como aquilo ecoa para o presente. E aí, bem, eu falando assim, parece um filme dramático, e como eu disse, ele tem elementos de drama, né? Ele tem esse peso aí na vida dos personagens, mas aí, conforme essa depressão, aquelas tendências, né, do personagem vão se intensificando, coisas sobrenaturais passam a acontecer não só no apartamento do Siu Ho, como também em todo aquele prédio, né? E aí, meu amigo, eu vou citar só algumas coisas, tá? Você pode esperar espírito, você pode esperar vampiros, demônios, exorcismos, rituais, etc, etc, etc. Lucas, tudo isso? Sim, tudo isso tá ali, é juntado, e eu vou te falar, tá? Pra mim, funcionou. Quando o filme ele começa no início a trazer vários elementos e ele não demora a começar a expor essas coisas, né, puxando pro terror, eu falei, rapaz, esse filme vai ser uma bagunça. E até certo ponto ele porque são várias informações. É um filme que inicialmente começa simples, mas ele vai criando uma complexidade, uma ramificação, porque assim, você tem vários personagens, você tem esse protagonista, o ator lá em decadência, mas você tem os vizinhos dele, você tem uma vizinha, né, a tia Mil, você não tem a tia May lá do Homem-Aranha, aqui você tem a tia Mui, né, que é uma das vizinhas do protagonista, que tem o marido dela, aí tem um outro cara lá que se diz caçador de vampiro, que também é dono de uma lanchonete que fica ali no térreo do prédio, e a gente vai vendo outros personagens mais misteriosos, nebulosos, que não dá aquela certeza assim de você pode confiar naquela pessoa. Quais serão as reais intenções, né, de tal personagem ali? E como o filme
desde o início ali, desde o pontapé inicial, deixa muito clara essa ligação entre o vivo e o morto, né? O mundo dos vivos ali, né? E ainda assim aquele mundo dos vivos que tá, né? Aquela coisa, parece um umbral, sei lá, parece que eles estão num limbo, mas eles estão vivos com o mundo ali dos demônios, espíritos e coisa e tal. Então, tem, por exemplo, algum personagem andando ali pelos corredores ou no apartamento e encontram determinada pessoa, criança, sei lá o quê, que automaticamente você vai pensar, será que isso tá vivo ou isso tá morto? Rigor Mortis é dirigido por Juno Maki, que faz um bom trabalho aqui, que ele também é co-roteirista, é produtor do filme, e como eu disse, tá? Ele utiliza muito bem aquela ambientação a favor de criar o terror e suspense do filme, né? O prédio é um personagem importantíssimo e ele ajuda muito a fortalecer essa mitologia que a gente vai vendo ali no decorrer de 1h40 de projeção. E não, infelizmente o filme não está nos streamings habituais, mas você pode dar aquela procurada por aí, se é que você me entende. Então, voltando para a direção, é uma direção, a do Juno Maki, inclusive versátil, tá? Porque, como eu disse, como ele traz ação, os momentos dramáticos e tal, e a direção acerta na grande maioria das vezes, né? A criar ali num ambiente mais fechado, escuro, né? Um personagem saindo, voltando das sombras, ou, né, alguma movimentação que vai acontecendo e a maneira como a direção vai conduzindo o ritmo daquilo, entregando certas coisas com uma determinada paciência para o quê? Criar atenção. E os momentos de ação são bem coreografados, são bem filmados por perspectivas diferentes, né, que dá aquele senso de urgência. Tem algumas coisas aqui e ali no filme que me incomodam, até visualmente falando. De um lado, a gente tem aspectos visuais interessantíssimos e criativos, como eu disse, seja numa maquiagem, seja num figurino, ou, como eu disse, na ambientação, que é perfeita, mas alguns exageros, alguns métodos ali, inclusive aplicando CGI, que, né, estamos falando aí de um filme lançado há 11 anos, real, algumas coisas ficam estranhinhas, porém, elas são mínimas, elas fazem parte ali de, sei lá, 2% do filme como um todo, e olhe lá, e ainda bem. Tanto é que quando você vê que é uma coisa mais palpável, é uma maquiagem, é um efeito prático mais presente ali, ou é um CGI usado de uma maneira muito mais branda, só para mostrar uma coisa mais rápida ali, que não é tão expositiva, aí funciona muito melhor. A trilha sonora desse filme é inclusive muito inspirada também, muito bonita, né? Obviamente, né? Uma trilha frenética nos momentos mais frenéticos com competência, mas uma trilha que consegue ser sensível para os momentos mais melancólicos, mais tristes também, de uma forma sem passar muito do tom e quebrar muito, né, o que a gente tá vendo ali. E é por isso que eu acho que esse filme funciona bem, porque ele vai explorando territórios diferentes ali conforme a projeção do filme vai indo, e ele consegue fazer esse percurso, essa transição muito bem. O elenco é muito bom, são vários personagens e vários deles você se apega, né? Tem lá o vizinho que é um metido a caçador de vampiros, que é carismático, tem a tia Mui também, que o arco dela é muito importante pro filme, e a personagem em si também chama a nossa atenção. E por incrível que pareça, o Shin Soo-ho, que é inclusive o nome do ator e do personagem também, Shin Soo-ho, pra mim ele é o mais apagadinho, sabe? Pra mim, ainda bem que o filme tem vários personagens, que o filme tem todo o lance da ambientação ser também algo muito importante, ser um personagem, né, da história, mas eu acho que tanto por ele dividir muito a atenção com outros ali em tela, e o personagem também, né, ser completamente deprimido e tal, ele não marca muito em tela, tá? Mas também, definitivamente,
não é algo que prejudica o filme como um todo. Sem contar que estamos falando de um filme que tem ali o seu próprio universo e muitas vezes suas próprias regras, e claro, todo filme você tem que ter atenção, aqui você tem que ter atenção redobrada, triplicada, para pegar os detalhes, falar, não, mas esse ritual vai fazer tal coisa, que aquilo ali tal, que tá ligado no passado. Então tem essa teia, né? E às vezes é um pouco complexo até demais. E é justamente isso também que tá o aspecto de interesse desse filme, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos 5, 10 minutos em relação a que um personagem pode tomar tal providência para consertar tal coisa. E talvez ele vai tentar consertar e vai prejudicar mais ainda a situação ali. Quem assistiu esse filme ou quem for assistir, eu te recomendo, né? Vai entender o que eu tô falando. E não tô mencionando isso só no aspecto de terror não, tá? De repente pode começar uma porradaria ali, e uma porradaria com um certo estilo. Os caras estão ali nos socos e nos chutes, e de repente faz ali uns rituais, uns negócios que eu particularmente achei estilosíssimo. Enfim, meus amigos, Rigor Mortis é um terror diferente de muita coisa que você já viu por aí, e isso é muito bom. Não é um diferente só por ser diferente, é um diferente que quer criar o seu próprio universo, seus personagens e apresentar pra gente, né? Para alguns pode ser um choque completo, para outros vai ser um banquete. Eu gostei demais do filme, tem lá suas imperfeições, claro, mas ainda assim a experiência é muito boa. Eu dou uma nota 8 para Rigor Mortis. Um filme que, além de entregar brutalidade ali, violência, sangue, monstros, etc, etc, ele também trabalha temas importantes, né, como o de saúde mental, relacionamentos familiares, abusivos, o luto, a não aceitação e vai embora. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então vamos lá, vamos desbravar, sintetizar aí Rigor Mortis, essa loucura toda, né? O Silho vai lá pro apartamento novo dele, que não é novo nem nada, né? O negócio tá caindo aos pedaços e é aquela sensação pesada, forte, aquela coisa, e o cara simplesmente vai querer tirar a própria vida. Então ele organiza ali as coisas, ele foi lá pra isso, tá? E de vez em quando ele vai lembrando no filho dele, na mulher dele, aparentemente ele se divorciou, alguma coisa aconteceu. Nesse ponto o filme não deixa claro, é um mistério ali também, mas o cara tá, né, ali de mal com a vida pra caramba. Ele arruma ali a corda, passa ali, pá, né? Nessa hora que tá ali no momento mesmo, ele vai tendo umas visões, ele vai vendo uns espíritos, né, uns negócios, uns demônios ali, umas paradas saindo da parede, algumas coisas toscas também. E aí o Ial, né, o cara que depois a gente vai ver que ele se diz, autoproclama lá um caçador de vampiros, ele corta a corda, salva o Silho e não demora pra gente ver tanto que esse vizinho dele ali e os outros ali, né, a tia Mil, o pessoal já estão acostumados, já é uma cultura ali do prédio conviver com essas coisas sobrenaturais que o Silho viu ali quando ele estava quase morrendo. Tia Mui é casada com Tang. Lucas, ela é casada com o Suco Tang? Não, Tang é o marido dela, que é um senhorzinho, eles têm uma vidinha boa, apesar de toda a simplicidade e tal. E aí o Tang, ele sai ali do apartamento uma certa noite, ele escuta umas crianças, aí você fala, é óbvio que essas crianças são espíritos, né? Ele dá uma seguida ali, ele tropeça na escada, o diabo do velho, né? Acaba batendo ali o pescoço, você pensa assim, morreu, né? A partir disso, a Mui fica completamente triste, né? A senhorinha, com o marido dela ali morto e tal, e ela chama o Gal. O Gal é o bruxão do filme, é um cara que mexe ali com a Dark Magic, não sei o quê, e ele vai tentar, olha isso, né, parecendo Dragon Ball agora, reviver, ressuscitar o Tang, né, o nosso suquinho velhinho. E aí ele fala, ó, eles fazem ali uns rituais no apartamento da tia Mui mesmo, né, e ele fala, ó, daqui uns tantos dias ele vai voltar, mas tem que ter calma. E aí o corpo do velho fica ali em pé, ele bota uma máscara, ele cheia de penduricalhos, uns negócios estranhos, mas um negócio visualmente muito apelativo, muito interessante, né? E o velho, né, ali de olho fechado. E aí o Gal, esse personagem, né, deve ter sido inspiração da Gal Costa, sei lá, ele fala pra tia Mui, né, ele fala,
você não pode tirar a máscara dele por nada. Se tirar, vai dar ruim. E aí você já imagina. Calma. A last measure. Just wait. Silho se depara com uma mulher que sempre fica nos corredores ali, parece que ela mora na, entre aspas, rua do prédio, que são os corredores, se é que você me entende, né? E ela tem um filho, que é um menininho loirinho, né? E eles sempre ficam lá, ela fica pegando comida do povo, que o povo deixa sobras de comida pra ela e tal. Inclusive, né, é como se realmente aquele prédio fosse um outro universo, né? O Silho tá ali nos corredores, aí de vez em quando aparecem umas entidades, uns negócios, um pessoal vestido com uns chapelão, um negócio que não dá pra explicar, mas parece, sei lá. Até me lembra as animações lá do estúdio Ghibli, que de repente tem umas coisas coloridas e exóticas e tal. É desse naipe. Silho, nosso protagonista, ele acaba descobrindo o passado da Feng, que é a mulher que é mãe do menininho loiro e tal. O passado dela bem violento e bem trágico, né? Ela era casada com um cara, eles moravam no apartamento que o Silho mora atualmente, né? E o marido dela era tutor, eu não entendi muito bem, mas é isso. Ele era tutor de duas gêmeas estudantes. Quando a Feng saiu, o marido dela tentou não, né? Ele começou a abusar de uma dessas meninas. A irmã gêmea dessa menina sendo abusada, sofrendo a violência ali, mata o cara. Ela acaba morrendo também, e a irmã dela depois tira a própria vida ali pendurada, igual o Silho tentou lá no começo do filme. A Feng depois chegou, presenciou toda aquela carnificina, 3 corpos lá no apartamento, e ela ficou completamente traumatizada, desnorteada e morando ali ao Deus dará com o filho dela nas ruas, entre aspas, do prédio. Gone now. It'll be okay. É importante lembrar que as duas gêmeas que morreram no apartamento agora são espíritos malignos que habitam o prédio e principalmente estão ali no apartamento do Silho, né? Então tem até uma cena que ele entra na casa e o Gao, o bruxão, ataca ele ali porque as gêmeas estão tentando incorporar, tomar o corpo ali do Silho, né? E aí começa uma porradaria entre os dois, e aí depois chega o Yao lá pra ajudar a fazer rituais e tentar desacoplar as gêmeas ali do Silho. É uma bagunça, mas é uma bagunça divertida, tá? No fim, os dois bruxões, né, o bruxão e o caçador de vampiros, eles trancam as gêmeas ali, pelo menos temporariamente, né, no armário lá do apartamento do Silho. E é interessante a gente lembrar que eu falei que esse filme tem vampiro e o conceito de vampiro do filme também é diferente. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor sobre isso. O Tio Yun, que é o segurança barra porteiro, é o único cara que trabalha lá no prédio, né? Ele vai investigar ali porque ele tá achando estranho que o Teng, o marido da tia Mui, né, sumiu, porque ela não falou pra mais ninguém que ele morreu, né? Só o bruxão que tá sabendo, só o Gao que tá sabendo. E aí ele vai lá na casa do Gao, a tia Mui tá lá, só que ela tá perturbada, ela já tá com uma outra vibe, ela era até alegrinha, de boinha, mas agora ela tá densa, ela tá ansiosa porque o marido não volta nunca, e aquele cadáver, né, ele virou uma espécie de zumbi, aquele corpo, aquela coisa estranha lá no apartamento dela. E aí o velho, o pobre do porteiro vai questionando, a véia surta, pega um negócio ali, um objeto da casa do bruxão do Gao e ataca o porteiro, né? Bate ali na cabeça dele, sangue pra todo canto, até o velho morrer. Tia Mui agora, meu amigo, não responde mais por ela, né? Ela volta lá pra casa dela, depois desse massacre que ela fez. O menininho loiro, né, ele fica vagando aí pelos apartamentos e tal, ele vai na casa da tia Mui, ela fala, não, pode entrar, fica aí, né, e tem uma hora que ela simplesmente tranca o moleque, a mãe dele nem tava sabendo que ele tava lá, né, e aí a véia tranca o moleque num banheirinho que tá o cadáver do marido dela, e aí depois a gente vai ver na mesa dela, tem a máscara que o diabo do cara falou pra ela não tirar, e ela tirou, e o cadáver do marido saiu de controle. E aí ele virou uma espécie de zumbi barra vampiro, sim, o vampirão aqui, digamos que seja ele, né? E aí o bruxão, o Gao, falou pra tia Mui, né? Falou assim, ó, seu marido ele não tá vindo, não tá ressuscitando, mas se você der sangue virgem pra ele, pode ser que ele venha mais rápido, né? E aí ela pegou e botou o molequinho lá.
E aí, meu amigo, o caos toma conta porque ela tirou a máscara lá do véi e o véi virou um nêmesis ali. Ele começou a atacar o terror lá no prédio. O Ial, caçador de vampiros, ainda bem que a gente tem ele lá, né? Ele chega na casa do Gal, do bruxão, e vê que tá sangue e destruição pra todo lado, e o Gal vai contar pra ele, né, que ele tava tentando trazer o véi de volta, mas não é bem isso não. Aqui temos um plot twistzinho, tá? O véi caiu, machucou o pescoço, o Gal tava subindo lá no início do filme, né? Aqui eles revelam o que aconteceu de verdade. Tava subindo as escadas, encontrou o Tang, nosso suquinho, ajudou ele, só que eles se desentenderam lá, o véi tava vivo nesse momento, e aí o Gal acabou jogando o Tang lá de vários andares, e aí sim o véio veio a falecer. E aí ele tava com um plano. O Gal, o bruxão, revela os seus verdadeiros planos. Ele tava com câncer terminal, tá quase morrendo, aí coisa de meses, 1 ano de vida. E aí ele disse que usou a oportunidade que o véi tinha morrido, ou melhor dizendo, que ele matou o véi, né, pra tentar, olha só que maluquice. Acompanha comigo, vocês estão seguindo? Eu sei que é muita coisa, mas vamos lá. Tentar colocar os espíritos das gêmeas no corpo sem alma do velho, e aí ia meio que acumular poder, e ele ia sugar aquele poder para ter mais vitalidade e conseguir viver mais anos. É isso. Feng, a mãe do menininho, procura ele ali pelo prédio, vê que o menininho morreu, vê meio que o espírito dele ali, e a mulher mesmo vai encarar o Frankenstein zumbi vampiro, nosso Teng diabólico, né? E aí eles entram na porradaria ali mesmo. Ela pega um negócio e vai pra cima do bichão. Ela é bem machucada ali pela criatura. Se o Ro chega ali na hora, já joga um coquetel molotov ali contra o bichão. O Tang demoníaco, né? Tá caído lá. Só que os espíritos das gêmeas chegam lá e possuem o corpo do bichão, e ele meio que volta ativa, agora mais poderoso do que nunca. Ele pega um ferro gigantesco e atravessa ali a barriga do protagonista, do Siu-Ho. Tang continua aí sua empreitada para destruir o prédio e matar geral, né? O Siu-Ho sai ali do negócio, a barriga dele sangrando pra caramba. Ele chega até o Ial, o nosso querido caçador, que é um personagem muito bom ali, carismático, né? O Ial fala, ó, vou fazer uma armadilha aqui. Ele faz ali os rituais, uns negócios dele, que a gente vai tentar prender o Tang, tentar prender ele lá. Só que aí você tem que distrair ele e tal. Ele faz essa armadilha, é um negócio ali ritualístico, tá? E aí é um momento bem interessante de ação, né? Porque dentro dessa armadilha que o Ial tá tentando fazer ali, né? Rola a porradaria entre o Tang, o velho Tang, zumbi vampiro, contra o protagonista, o Siu-Ho, né? Que cai na porrada com ele ali, com uma ajuda, com uns negócios ali que o Ial, né, fez ali um ritual para ele conseguir ficar pau a pau, digamos assim, com o bichão. E aí tem um detalhe, tá? Esse lugar onde eles estão lutando, que é um lugar meio um universo paralelo ali, alternativo, ele vai fechar. Se o Siu-Ho, ele não voltar enquanto é o tempo que ele fala, né? O Ial fala pra ele, o tempo de um cigarro acabar. Se ele não voltar quando terminar, ele vai ficar preso lá pra sempre. E aí é porradaria, joga pra lá, joga pra cá. Tem uns momentos visualmente muito interessantes, né? Que aí o chão vira lama, e aí eles ficam brigando na lama e tal. Só que o tempo tá acabando. E o Ial tá do lado de fora lidando ali com um artefato, o negócio do ritual, com sangue. O braço dele vai torcendo e arranca o braço dele. Sim, é uma maluquice danada, né? E aí, como o tempo tá acabando, o sol tá nascendo, o Ial fala, ó, não vai dar tempo não. Ele tá com uma corda que consegue, de alguma forma, puxar os dois que estão quebrando o pau lá dentro do lugar, né? E aí o Ial se joga da janela do prédio, puxando o Siu-Ho e o nosso véi Tang demoníaco, e os três caem vários andares aí, até se esbufeteando ali no chão, né? E aí eu achei esquisito, porque nem o Siu-Ho morreu ali de repente, nem o Ial também, tá? Fico imaginando se eram menos andares que o filme deixou a entender ali, mas parecia bem alto.
E o Tang, o velho vampiro, como estava amanhecendo, ele acabou se queimando. Ele acabou como um vampiro tradicional, como um Nosferatuzão, e o velho careca até me lembrou ali o Nosferatu um pouco, virando cinzas. A Mui, né, a esposa dele, que estava para lá de Bagdá, ela viu a cena, né, e triste, ela pega um vidro e ó, passa ali uma lambidinha no pescoço. Nessa hora, Siu-ho, ele desmaia e o filme volta. O filme volta pro Siu-ho chegando no prédio, no início do filme. E aí ele anda, e aí ele vê a Feng, né, a mãe do menininho loirinho, os dois juntos. E eles com a aparência melhor, eles não moravam ali. A tia Mui, no apartamento dela, o marido dela já tinha morrido e tinha lá o retratinho dele, né, ela tava lá. Os personagens, eles estavam diferentes. E o Siu-ho, ele encontrou, ele viu aqueles personagens até ele chegar no apartamento dele. E aí ele faz tal qual ele fez lá no início. Ele pega a corda, né, e vai lá tirar a própria vida. E aí a gente tem a revelação, o último plot twist de Rigor Mortis, né? Lembra no início do filme que ele tenta aquilo e passa várias coisas ali na cabeça dele em coisas de segundo? Pois é, meus amigos. O mundo fantasioso, o mundo aterrorizante, espíritos, demônios, caçadores de vampiros estavam nos segundos em que ele estava morrendo ali, em que a corda estava ali, né, fazendo até a sua morte. Então sim, estava tudo aqui, ó, na cabeça do Siu-ho. Ah, Lucas, mas isso é muito ruim. Esse argumento, nesse caso aqui, eu não acho. Inclusive, eu acho até interessante, porque no início do filme isso acontece, só que ele é salvo. E o filme, no início, ele já dá esse indício das visões dele, quando ele começa a ver, quando ele tá ali na corda e tal. E a história que a gente viu fantasiosa foi o processo de morte dele, quando ele tava sofrendo, morrendo, até de fato a morte dele, como se fosse um delírio, como se o cara tivesse realmente ali num limbo até de fato ele morrer. Então não, as coisas sobrenaturais, né, os rituais e caçadores e espíritos não existe aqui não. Inclusive a última cena é o cadáver, né, do Siu-ho lá no necrotério. E quem é o médico é o Gao, é o tal do bruxão, né? Ele é o médico que tá fazendo a autópsia lá, o negócio. E aí o filho do Siu-ho aparece, né, para reconhecer o corpo do pai, o filho dele não sendo aquela criancinha que ele tava lembrando, né? Eu acho que ele tava lembrando do passado, do filho, alguma coisa assim. Ele deve ter se afastado do filho e tal, mas o filho dele já era adulto. E fim de Rigor Mortis, meu amigo, que loucura, tá? Mas eu gostei muito do filme, eu achei um filme interessantíssimo, cheio de camadas, cheio de simbolismos aí e muito bem dirigido, tá? Eu acho que esse universo, ele é muito bem estabelecido, não adianta você ter várias ideias e você não conseguir compactar elas de maneira convincente. Eu acho que esse filme ele consegue fazer isso muito bem. Você já tinha ouvido falar de Rigor Mortis? O que você acha dessa maluquice, desses filmes que misturam várias coisas? E se você ainda não viu, vá atrás aí que vale a pena. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.